Bom dia, pessoal, tá? Só para avisar inicialmente, eu já habilitei a nossa gravação, então a nossa aula vai estar sendo gravada, ok? A gente vai estar aí finalizando mais um conteúdo sobre o nado borboleta, o histórico, características gerais do nado, características hidrodinâmicas, tudo bem? E aí eu já aviso para vocês, 10 horas vai estar liberando um teste para vocês, tá bom? O teste são 3 questões objetivas, tá? Para facilitar mais até a agilidade no processo, tanto de resolução de vocês, como também de correção da atividade. Foi mal, pessoal, o microfone estava desligado, né? Então, enfatizando aqui, bom dia mais uma vez, tá? Iniciando. Desde já eu queria informar que a nossa aula está sendo gravada, que vocês estão prestando atenção que me avisaram sobre o microfone, tá ok? Também, né, Kleber, se tu estivesse falando, ninguém escutando, ninguém é suspeitado nada, né? Então, a aula está sendo gravada, 10 horas. Sim, hoje a gente está finalizando aí mais um conteúdo relacionado ao nado borboleta, tá? Que é o histórico, características gerais do nado, características hidrodinâmicas do nado borboleta, bem como o processo de ensino e aprendizagem. Então, isso aí é o que a gente vai estar vendo na nossa aula de hoje. Bem como 10 horas especificamente, foi o horário que eu coloquei, vai estar sendo liberado para vocês um teste de natação, tá? Esse teste de natação é o que vai valer para a pontuação da V2. Serão somente 3 questões, valerá 3 pontos e é um teste fechado, tá bom? É objetivo para, primeiro, facilitar a capacidade de resolução de vocês, agilizar, né? Segundo, até mesmo o processo de correção para fomento da nota de AV2. Então, 10 horas especificamente vai estar entrando um teste, uma atividade relacionada ao nado borboleta. São 3 questões e são objetivas. Tá, Kleber? Esse teste vai ficar disponível até quando? Eu coloquei esse teste, acho até bom colocar aqui o calendário. Eu coloquei para ficar disponível até sexta-feira, dia 3, tá? Então tem essa semana todinha e a próxima também, para que todos que cursam a disciplina de metodologia da natação 2 possam fazer e façam, tá bom? Teve muita gente que ficou ou com uma nota tão boa ou ficou faltando nota, tipo só foi com a nota de AV1 porque não fez o teste, tá bom? Então o teste em si ele ajuda bastante. É sobre os conteúdos da aula e complementa a nossa nota de AV2, tá bom? Então, 10 horas vai estar entrando esse teste objetivo, vai ficar disponível até sexta-feira, dia 3. Até lá, esse teste vai estar disponível. Depois disso, eu não libero mais, tá bom? Porque a prova de vocês já é na sexta-feira, ou a prova de vocês já é na terça-feira, dia 7, a prova de natação, né? Então, aí eu já vou estar só fazendo as avaliações, resolução e nota no sistema, tudo bem? Kleber, os conteúdos já estão disponíveis. Eu pensei que eu tinha espelhado para todo mundo ficar visualizando o que eu estava fazendo, mas não espelhei, né? Então, a aula já está lá sobre nado borboleta, o arquivo eu já coloquei. Hoje a gente vai estar finalizando o conteúdo. Semana que vem, nossa terça-feira, vai ser para revisão, para esclarecimento de dúvidas, para um retorno de algum conteúdo, tá bom? E é isso. Até agora alguma dúvida, pessoal? Se não, a gente já começa aqui o nosso conteúdo, tá bom? Ok. Tá, vamos lá. Então, o que é que a gente vai estar estudando? Eu já adiantei previamente para vocês, né? Só desculpa aqui, deixa eu tirar esse negócio. Tem alguns ainda que eu não mudei, então só desculpa aí, viu, pessoal? Então, o que é que a gente vai estar vendo hoje sobre o nado borboleta, né? Ou mais conhecido como nado golfinho, tudo bem?
Então eu sempre acho bom estar utilizando esses GIFs para vocês visualizarem, primeiro, a mecânica do nado borboleta, né? E também as musculaturas que estão envolvidas ou que tem maior ênfase em cada nado, tá? Vocês percebem que há um sombreamento um pouco mais escuro, um pouco mais claro. Aí vai depender de qual fase do nado está, mas tem as musculaturas que elas ficam permanentemente ativadas durante todo o nado, né? Um grande exemplo aí seria a região glútea, né? Então, o histórico do nado borboleta, de todos os nados, de todos os 4 estilos que a gente já estudou, finalizando agora a disciplina de metodologia da natação 2, uma dúvida, respondam só sim ou não, tá? Tiveram a vivência do nado borboleta na prática? Deu certo? Ou ainda vão ver em algum outro momento? Se não quiser falar, pode digitar no chat. Pessoal? Semana passada, quem foi para a aula prática de vocês 4 aí que estão no momento online? Eu não fui não. Não? Não teve prática de peito e borboleta? Ok. Então deixa eu dar continuidade aqui. Tá. Então deixa eu retornar aqui para o nado borboleta, né? Então, o nado borboleta, né, dos 4 nados, é o nado mais novo, tá bom? Foi o mais recentemente entre aspas, né, criado, aprimorado e depois pelo processo de aperfeiçoamento para o que nós conhecemos hoje com toda essa mecânica a qual vocês estão visualizando, tá bem? Então, opa. Então, essa modalidade ou esse estilo em questão, ele surgiu como consequência, tá bom? É importante entender o histórico e como foi que o nado se originou e se aprimorou, tá bom? Então, ele surgiu como uma consequência da imperfeição existente nas regras da Federação Internacional da Natação, tá? Então, até então, historicamente, o que tem relatado é que esse nado surgiu através de imperfeições das próprias regras da FINA, tá bom? E aí, é claro, como a FINA não definiu com precisão as regras para o nado peito, que até então esse estilo já existia, o que deu oportunidade para que acontecesse a elevação dos braços fora da água, sem que houvesse desrespeito às regras. Então, seria esse quadrante superior do nosso plano de fundo, essa execução dos 2 braços aí. Então, o nado borboleta, especificamente, historicamente, ele deriva do nado peito, tá bom? Então, foi através de uma imperfeição das regras da FINA direcionadas ao estilo peito que nós tivemos um pequeno surgimento aí do nado borboleta, do estilo borboleta, tá bom? Então, ele surgiu durante uma competição de natação na piscina do American College, né, no Brooklyn, na central de Nova York, em dezembro de 1993. Henry Myers, por não conseguir realizar a braçada submersa, que era até então do nado peito, resolveu recuperar os braços por cima da lâmina d'água, tá bom? Então, por cima da água. De trás, da maneira que a gente vê no nosso plano de fundo, né? De trás para frente, mantendo movimentos de perna igual ao movimento do nado peito. Lembrando, em um quesito histórico para o desenvolvimento do nado borboleta, nós estamos falando aqui de uma pequena falha da FINA, mas muito mais direcionada
abraçada, tá? Vocês percebam que o Henry Myers, por uma falha dele, tá bom, de não conseguir realizar essa recuperação submersa, que é típica do nado do peito, a qual a gente já visualizou, ele fazia essa recuperação jogando os braços para fora da água, no movimento de trás para frente, o que é específico do nado borboleta, tá bom? Porém, a pernada que ele estava mantendo ainda era aquela pernada do nado peito, ok? Então, o deslocamento na água feito por Myers lembrava o voo de uma borboleta, então dá-se o nome de nado borboleta em função dos braços, ou nado golfinho em função da ondulação do corpo, ou do inglês butterfly, tudo bem? Então tá aí todas as nomenclaturas e distinções que foram usadas ou que são usadas ainda ao longo do tempo para descrever ou se referir ao nado ou estilo borboleta, tudo bem? Qualquer dúvida vocês podem estar perguntando. Em 1934, né, Jack Silger, com o auxílio do seu treinador David Armbruster, agrupou movimentos de ondulação. Então, saindo um pouco lá do Myers, que tinha só o movimento dos braços, agora a gente adentra em 1934 com Jack Silger, tá? Que pegou essa braçada e conseguiu agrupar com movimentos de ondulação do corpo, ou seja, tornava a mecânica do nado mais eficiente, tá bom? Então, eram movimentos agrupados de ondulação aos movimentos do braço. Por isso que a gente tem em cada fase da braçada, como vimos anteriormente, uma fase de pernada. E essa pernada ela é seguida de uma ondulação do corpo, tá bom? É como se você estivesse carregando uma onda, tá bom? Uma onda de energia ali do seu tronco e despejando aonde? Na ponta dos pés, tá? Então carregando essa onda e despejando na ponta dos pés. Tem uma fase que ela é mais profunda e tem uma fase que ela é mais curta da pernada. Também discutimos isso na nossa aula anterior, tá? Então, iguais aos executados por Henry, tá? Aqui é o movimento da braçada, e aí houve o acréscimo apenas da ondulação do corpo, até chegar à coordenação ideal para o nado. Então, foi evoluindo, esse nado ele evoluiu aí basicamente do nado peito, com uma braçada executada de forma errônea, tá? Ou equivocada a partir do ponto de vista das regras. Depois, outro atleta, que é o Jack Silver, acrescentou aí um movimento de ondulação até que a gente chegasse numa coordenação, ou o ideal, a gente pode dizer assim, uma coordenação, uma mecânica mais efetiva para o nado borboleta, tá bom? Então, especificamente por conta dessa reformulação, dessa implementação da ondulação do corpo, o Jack Silger, e é claro, não só a ondulação do corpo, mas o encaixe da ondulação com a abraçada, ou seja, a coordenação ideal do nado, o Jack Silger ele é considerado o criador do nado borboleta. Tá, a gente sabe que o Henry Myers, né, ele executou uma abraçada errada, mas ele não aperfeiçoou o nado. Quem fez isso foi o Jack Silger. A brasileira Maria Lenk, né, ela foi a primeira mulher na América do Sul a participar dos Jogos Olímpicos, tá bom? Então uma percepção aí até da participação nossa. Ela participou dos Jogos em 1932 em Los Angeles e em 1936 em Berlim. A partir disso, né? Então, o nado borboleta ele surgiu através, por meio ou como uma variação do nado peito, em que os braços eram lançados à frente e acima da água, né? O estilo foi criado em 1935 pelo Henry Myers, mas a partir de 1952, por determinação da Federação Internacional de Natação, a FINA, amadora, né? Passou a ser prova específica. Então, somente a partir de 1952, o estilo, o nado borboleta passou a integrar o rol de modalidades da FINA, tá bom? Então, com a adoção de um movimento simultâneo e sincronizado dos pés no plano vertical, o que aumentou ainda mais essa questão aí da velocidade e deu origem o que atualmente é chamado de golfinhada. É aquele movimento de ondulação do tronco com as duas pernas ao mesmo tempo. Se assemelha bastante
ao movimento dos golfinhos. Então, por isso que é chamado de golfinhada, tá? Sobre algumas características do nado. Então, eu sempre montei esse rol, não sei se vocês lembram, desde as nossas discussões lá da teoria da natação 1, sobre o rol de velocidades ou de estilos em 4 partes, né, dos nados mais rápidos. Então, a gente tem aqui o nado borboleta, ele é o segundo nado mais veloz. E lembrem-se, eu montei 2 características principais quando eu venho falando isso ao longo da nossa disciplina, que é o nado mais veloz e o nado com maior gasto energético, tá bom? Então, em primeiro, ele é em segundo, ele é o nado mais veloz. A gente sabe que o primeiro nado mais veloz é o nado crawl, porém, de todos os estilos, crawl, peito e costa, ele é o que possui maior valor energético, maior dispêndio de quê? De energia, tudo bem? E aí, é claro, numa prática, a gente já percebe isso pelo próprio sistema de aplicação dos fundamentos da braçada, da pernada, da ondulação do corpo. Há um desgaste de energia bastante elevado, tá bom? Então, ele é bem similar ao crawl, variando apenas o que? Somente a ação simultânea e descontínua. Então, um dos processos de ensino-aprendizagem, quando a gente está lidando com a mecânica da braçada e a mecânica da pernada, eu estou falando de coordenação, tá? É você misturar até um pouco a braçada do nado borboleta com a pernada do crawl, para facilitar o processo de aprendizagem. Por quê? A braçada é a mesma do crawl, né? Se no crawl a gente faz a braçada alternada, mas a mecânica da braçada ela é muito similar ao do crawl, apenas que os braços executam o movimento simultâneo, ou seja, os dois ao mesmo tempo, e com a descontinuação do meu braço para minha perna, né? Se você lembrar da nossa aula passada, se vocês lembrarem, vão ver que em cada momento específico da minha braçada, seja na fase aérea ou na fase aquática, minha perna vai estar atuando de alguma forma. Para quê? Para que eu consiga manter a propulsão, o deslocamento e a velocidade. Beleza? Então, durante o nado, ocorre uma fase que só tem a movimentação da perna. A gente sabe que aquela fase de golfinhada ocorre somente a movimentação da perna junto com o tronco, não a movimentação dos braços, tá? Outra, com braçada e pernada juntas. Então, nós temos um movimento isolado de perna juntamente com o tronco e depois uma junção dos movimentos de braçada e pernadas juntas, tá bom? Sabemos que a proporção é do ciclo, né? Ocorre 2 pernadas para um ciclo de braçada. Então, a cada ciclo de braçada eu vou ter uma execução de 2 pernadas, uma pernada mais profunda e uma pernada menos profunda, tá bom? Com ação menos propulsiva. Em que momento isso acontece? É só lembrar. Na fase aérea, como eu não tenho propulsão na minha braçada, né? Eu vou ter uma pernada mais profunda, mais propulsiva do nado borboleta. Quando eu estiver fazendo uma braçada na fase aquática, que aí eu vou ter uma propulsão agora de membros superiores, eu vou ter uma fase menor da minha pernada. Então é lembrar aquele princípio da gangorra, tá bom? Uma fase é mais acentuada, uma pernada ela é um pouco mais fraca. Uma fase ela é mais acentuada na propulsão, aí eu vou ter uma pernada menos potente, tá bom? Braçada menos potente, que é a fase aérea, pernada mais potente. Braçada mais potente porque está na fase aquática, pernada menos potente, tá bom? Nado de maior momento propulsivo, né? Então, de todos os nados, a gente tem sempre um momento mais propulsivo no nado borboleta porque ele é constante, ele não tem paradas e a propulsão vai também em detrimento do que? Do porte físico, do nível de força e do gasto energético produzido durante a atividade. Movimentação do corpo ondulante. Então, uma das características do nado borboleta é que o corpo se movimenta ou se comporta de forma ondulante, tá bom? Para poder gerar uma propulsão mais efetiva. Então, inicialmente a gente viu algumas características aí gerais do nado que acabam por definir ou caracterizar ele da melhor forma possível. Após isso, nós temos umas características hidrodinâmicas. Seria o que? Como é
que o corpo do indivíduo que pratica esse estilo, tá bom? Esse nado se comporta aonde? Na água, ou seja, a mecânica de atuação dentro do ambiente aquático. Por isso que é uma característica hidrodinâmica, movimentação dentro da água. E é claro, os conceitos aqui abordados são de acordo com Velasquez em 1994. Então o tronco, né? Ele se coloca em decúbito ventral com movimentos ondulantes em enrolamento, tá? É o que a gente já viu anteriormente. Então, esse aí é o comportamento do meu corpo durante todo o nado, tá? Cabeça. A cabeça ela é submersa, tá? O queixo vai estar sempre próximo ao peito, mas ele não trava, ou seja, ele não trava no peitoral. Porque se você travar o queixo no peito, você vai ter uma diminuição da passagem, tá? Da cavidade aí das vias aéreas superiores, e aí você vai ter menos coleta de oxigênio e administração. Então, é só um movimento para poder vencer a resistência. Não deixa o peito ou a cabeça colada no peito, tá bom? E o olhar do atleta deve se voltar para baixo e para frente, salvo em situações que a gente já discute, como o momento de respiração do nado, né? Respiração. Então nós temos dois momentos específicos da respiração dentro do nado borboleta, que é o momento de inspiração, coleta de oxigênio, né? E o momento de expiração, que seria a liberação desses gases após serem consumidos, né? Aproveitados. Então, na inspiração, elevação frontal ou lateral da cabeça, que é aquela situação de respiração frontal, ou respiração lateral, para o lado mais dominante, ou a respiração bilateral, esquerda, direita, para poder você ter um controle do seu adversário. E a expiração, ela deve ser feita pela boca ou nariz com a cabeça dentro da água. Então sempre inspiração fora da água, é claro, né, é evidente, expiração dentro da água, tá? E aí é claro, no momento de inspiração, por onde é que eu vou coletar oxigênio? Pelo maior orifício. Como o tempo é curto, levantou, tem que respirar. Se você for puxar o oxigênio pelo nariz, tá bom? Você vai coletar pouco oxigênio em detrimento do tamanho da cavidade. Por isso que é sempre boca. E aí embaixo da água o atleta ele pode soltar só pela boca, ou ele pode soltar só pelo nariz, ou ele pode fazer uma junção do processo de expiração, soltar os dois ao mesmo tempo. Ok? Ação de pernas, elas são simultâneas, com movimentos parecidos com a da cauda de um golfinho, já falamos dessa característica. Elas são unidas com movimentos verticais, e aí a gente já viu na nossa aula anterior que há dois momentos, o momento ascendente e o momento descendente, para cima, para baixo, vertical, né? Os braços, acontece uma circundação simultânea, um círculo simultâneo entre os dois braços, né? Que é um movimento de propulsão. Que fase seria essa? O momento de propulsão ela é aquática, ok? E o momento de recuperação, também já entendemos que isso aqui é uma fase aérea, ou seja, não há contato com a água, semelhantes ao nado crawl. Deixa eu ver se surgiu alguma dúvida, acho que não. Tá. E a posição corporal, né? Durante o nado, o corpo fica na horizontal e em decúbito ventral, ou seja, com a barriga voltada para o fundo da piscina. Toda a cabeça deve estar submersa, a não ser no movimento de respiração. Qual o porquê disso, Kleber? Se a sua cabeça ela não estiver totalmente submersa, na hora que você estiver fazendo a abraçada, a puxada, imagine que sua cabeça está entre a lâmina d'água, metade submersa e metade fora da água, você vai criar mais resistência durante o nado. Já discutimos várias vezes, quanto maior a resistência, menor vai ser a propulsão, o deslocamento e, consequentemente, como a gente está falando
de um esporte que exige velocidade, vai ter uma baixa velocidade. E o desgaste vai ser maior do atleta, tá bom? Então, toda a cabeça deve estar submersa, né? Juntamente com o queixo, próximo ao osso do externo. Então, vai fazer esse movimento durante todo o nado. Movimentação respiratória, tá? Que é o movimento aí especificamente da cabeça. A movimentação ou o movimento específico da cabeça deve ser mínimo, sendo frontal ou lateral, ou até eu coloco aquela situação bilateral, para a esquerda ou para a direita, tá? Mas geralmente os atletas optam por uma respiração frontal. Ele às vezes vai usar uma respiração lateral só para, se ele tiver em dúvida se ele está na frente, está muito atrás, se vai dar para conseguir ou não, se ele consegue ganhar mais velocidade do que o adversário dele. Tá, Kleber, e como é feita a saída e a virada do nado borboleta? De duas formas, tá? A saída do nado borboleta ela é feita do bloco de partida. Então, sabemos que dos 4 estilos, tá? Somente um começa dentro da água, que é o nado costas, tá? E aqui eu acho bom fazer um retorno dos outros nados. Então, crawl, peito e borboleta, a saída é sempre do bloco de partida. Após o mergulho, o nadador mantém os braços à frente e realiza uma forte batida de pernas, que é aquela golfinhada, que pode ser aí, segundo a FINA, nas regras até no máximo aí 11 metros, tá? Kleber, como é que eu percebo isso? Simples demais. Coloque aí uma prova de natação do Michael Phelps, ou o documentário que eu recomendei a vocês, e observem que de todos os atletas, o Michael Phelps é o que mais aproveita. É claro, hoje ele está aposentado, não nada mais. Mas o Michael Phelps é o que mais aproveitava essa fase, tá bom? Então o Phelps aqui. Por que, Kleber? Acho que se escreve assim. Então, qual o porquê disso? E é importante discutir. Após uma saída, tá? A água lhe oferece como é que eu posso dizer? A profundidade da água ela oferece 2 tipos de resistências, tá? Imagine que aqui é a lâmina d'água e aqui é a profundidade da piscina, tá? Então, 1 metro, se eu coloco 1 metro abaixo da lâmina d'água, eu tenho um certo tipo de resistência na água. Abaixo desse 1 metro, eu tenho uma resistência menor, porque acontecem menos ondulações no ambiente aquático. Me referindo a esse momento específico e fazendo o link com quem? Com o Michael Phelps, porque aqui de todos os atletas ele era o que mais se destacava nisso, tá bom? É uma questão de conjunto, tá? Físico eu não vou falar, mas de todos os atletas ele é o que mais, quando fazia a virada ou a entrada, a saída do bloco, ele ia mais profundamente, tá? Então lembra, até 1 metro eu vou ter uma certa resistência, abaixo de 1 metro eu vou ter uma resistência menor. Então ele sempre ia mais profundo, e aí como ele tinha uma boa ondulação de pernas juntamente com o tronco, ele conseguia ganhar mais velocidade. Consequentemente, enquanto eu tenho 11 metros, que a FINA permite de fazer essa ondulação submersa, enquanto os atletas saíam 7, 8, 9 metros, Michael Phelps vai sair depois de 10, 11 metros. Ou seja, ele acaba economizando energia e ainda sai na frente. É o mesmo caso aí do... Eu não vou dizer paralelamente ao Usain Bolt quando competia, porque o Usain Bolt ele nunca teve uma largada boa, ele tem uma reta final. Às vezes a largada, a saída do bloco também do Michael Phelps, ela não era tão boa. Mas quando fazia a batida e a virada, é onde ele se sobressaía nos demais atletas. E aí depois ele ia só ganhando velocidade, tá bom? Então, na virada, como é que deve ser executado aí a virada do nado borboleta? O nadador tem que tocar a borda da piscina com as 2 mãos ao mesmo tempo na mesma altura. É a mesma regra de qual estilo? Do nado peito. Ao tocar a borda, onde é localizado um sensor, né, o nadador deve deixar que o corpo chegue muito, não deve deixar que o corpo chegue muito perto da parede, porque senão isso aí vai dificultar o processo de virada e consequentemente a continuidade do nado, tá bom? Depois de tocar na borda com as 2 mãos, o braço do lado qual o corpo vai virar, então se eu vou virar para o lado direito, o braço que eu vou virar
vai ser lançado e voltado para a piscina com o cotovelo flexionado, tá bom? A outra mão empurra a borda para jogar a cabeça e os ombros na direção oposta, beleza? Ao mesmo tempo em que os joelhos são flexionados e trazidos por baixo do corpo até os pés tocarem a borda. Então cheguei, lancei. Se eu vou para a direita, eu vou lançar qual? Se eu viro melhor para o lado direito, eu vou lançar a esquerda, porque a direita está lá, impulsiona, entra. Se for o contrário, eu vou chegar perto da borda, toquei com as duas, lanço primeiro a minha direita, se eu for no caso aqui para a esquerda, virar, né, no sentido, eu vou jogar depois o braço, tá bom? Deixa eu apagar isso aqui para vocês visualizarem o vídeo. Preste atenção no vídeo. É um nado borboleta executado a uma velocidade lenta, né? Dá pra gente perceber aí tudo que a gente já discutiu de tronco, de perna, de braço, de queixo. E o momento específico que eu quero falar pra vocês é o da batida, ó. Bateu com as duas mãos. Joguei, ó, vou sair pro lado direito, joguei à esquerda, depois a minha direita eu vou jogar. Então isso aí é a nossa virada do nado borboleta. Tá, Kleber. Compreendendo os processos, os fundamentos, as fases do nado borboleta, pensando numa metodologia de ensino desse nado, como é que eu deveria começar a ensinar meus alunos ou atletas o nado borboleta, né? Então, o que é recomendado para o primeiro aluno aprender, né? Vamos partir do pressuposto que esse aluno ele já domina o estilo crawl, né? Então, se você vai ensinar o aluno do zero, o ideal é que primeiro ele pratique o nado crawl, tá bom? Para depois o borboleta. Puxando por uma linha profilática sobre os benefícios da natação, esse aqui não seria um nado, por exemplo, voltado para uma pessoa que tem problema de coluna. A gente já não precisa nem discutir isso aqui, nado peito e nado borboleta, ok? Mas se é para treinamento, para emagrecimento e não há nenhuma patologia associada, poderia muito bem ser utilizado, tá? Diga-se de passagem, é importante eu fazer esse adendo para ninguém depois ter a oportunidade de estar colocando o cara para nadar e borboleta. Então, o nível de exigência, né, do nado crawl ele é inferior ao nado borboleta. Isso aqui é um quesito de adesão. Então, hoje em dia, mais do que nunca, a gente tem que pensar em adesão. Se você tem um cara que quer praticar exercício físico, tem uma piscina em casa e ele quer te contratar e você quer que ele continue para você continuar também tendo retorno financeiro, né? Não vou falar porque ninguém trabalha por amor à pátria. O ideal é que você fidelize esse cara. E como é que fideliza? Colocando aquilo que ele gosta, que ele vai ter facilidade, que ele vai ter eficiência inicialmente, até que ele desenvolva uma prática efetiva, uma continuidade no processo de trabalho, tá bom? Então, nesse quesito, o ideal vai trabalhar como personal swim, tá? Seria assim, que é o personal trainer voltado para a natação ou atividades aquáticas. Você tem que primar primeiramente pelo, não seria dizer o mais fácil, mas o mais inicial para que você consiga empregar o fator de adesão. E a adesão de continuidade. E aí, dando continuidade, você consegue ir fazendo esse processo de gradação, de aumento dos níveis. Tá. Então, uma exigência seria ensinar o nado crawl, porque ele é inferior ao nado borboleta em vários quesitos, em mecânica, em gasto calórico, tá bom? Em até mesmo potência muscular. Então, os exercícios aos poucos eles podem ser aplicados de forma gradativa, de acordo com o grau de dificuldade e colocando aqui alguns princípios do treinamento de adaptabilidade do aluno. Tá se adaptando, você gera outro estímulo. Tá se adaptando, gera outro estímulo, tá bom? Sendo mais difícil a assimilação dos movimentos corretos, tá? Então, se às vezes você vai para uma mecânica onde o cara não tem base nenhuma, uma consciência corporal, por assim dizer, se torna mais difícil assimilar o movimento porque ele não sabe nem o que é que ele está fazendo,
ok? Então, com essa sequência de prática, tenta assim a assimilação com o nado golfinho, o aluno não terá tanta dificuldade. Então, é o mesmo aspecto que vocês veem na disciplina de crescimento, desenvolvimento ou aprendizagem. Sempre cito as duas que eu não sei qual é o momento específico. O momento da transferência de habilidade. É uma habilidade, uma modalidade esportiva que você praticava que tem uma habilidade semelhante com essa outra atividade, tá bom? Então aí é claro, facilita-se o processo de associação, de treinamento, de assimilação ou de aprendizagem daquele fundamento específico, beleza? Então, a cada aula é necessário assimilar todos os detalhes do movimento e para que você consiga assimilar os detalhes do movimento, é ideal que você tenha uma prática, tá bom? Caso contrário, a técnica não será executada de forma correta ou eficaz, tá? Algumas informações, né, sobre recordes e personalidades em cima do nado borboleta. Nós temos aqui os 50, os 100 metros, os 200 metros, tá bom? No âmbito nacional e no âmbito mundial e no âmbito nacional, né, nós temos aqui recordistas aqui, os 50 metros, né? No âmbito nacional, o César Cielo de São Paulo, né? Que fez 22,76 de 50 metros raso nado borboleta no dia 26 de 4 de 2012 no Rio de Janeiro. E mundial, que seria o Rafael Munhoz Pérez também, de São Paulo, tá bom? É claro que tem alguns recordes desse aqui que merecem ser atualizados porque já houve a quebra, mas aqui é mais informações para vocês darem também um contexto histórico, tá bom? Aqui também tem um exemplo do Michael Phelps, que ele em 2009 ele era, não sei se esse recorde já foi atualizado, tá? Mas se tiver, é só depois eu fazer uma atualização e eu passo para vocês. O Michael Phelps, nos Estados Unidos, ele fez nos 100 metros o nado borboleta em 49,82 segundos, tá bom? O que no nacional seria o nosso Gabriel Mangabeira. E aí, mais uma vez, também nos 200 metros, o recordista mundial, ainda em 2009, seria aí o Michael Phelps com um tempo de 1 minuto 51 segundos e 51 centésimos, tá? Nos 200 metros nado borboleta, beleza? Aqui também está o âmbito mundial das meninas, o âmbito mundial da categoria feminina e o nacional, né? Nós temos aqui a Dainara de Paula nos 50 metros, que ela é do Mato Grosso. Nós temos aí a Teresa, que é Teresa Ashman, né? Que é a recordista mundial nos 50 metros nado borboleta. No 100, a Dana Voller. E nos 200, Liu Zig, né? Da China. E aqui no Brasil, Gabriela Silva de São Paulo nos 100 metros e a Joana Maranhão do Mato Grosso nos 200 metros nado borboleta, tá bom? Então tá aí, nós finalizamos aí o nosso conteúdo. Se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem me perguntar agora ou quiserem rever depois dessa aula, estudar um material de apoio, também fiquem aí a gente esclarece na nossa próxima aula de revisão. Dúvidas, pessoal? Vocês ficaram com alguma dúvida? Oi, Jefferson, pode falar. Posso. É uma informação TCC, né? Tá, no final a gente conversa, tá bom? Os demais colegas, dúvidas sobre o nado borboleta, características do nado, características hidrodinâmicas? Se tiverem, pode falar agora, senão a gente encerra nossa aula, né, nesse conteúdo borboleta. Não. Show. Então é isso, pessoal. Encerramos aí a nossa disciplina de metodologia da natação 2, né? Especificamente agora nado peito e borboleta, tá bom? Espero que eu tenha atendido o esperado durante o semestre, nosso primeiro semestre com natação 1 e depois a 2.
teoria e prática. A gente sabe que agora a prática foi um pouco diferente, né? Ela aconteceu de uma forma mais inovadora, tá bom? E aí eu não pude acompanhar especificamente a prática de vocês, mas é bastante importante, o que às vezes muitas pessoas ou muitos professores falham no conhecimento da teoria, e a prática são situações que você vai colocando no dia a dia, até porque tem situações que a gente não consegue prever, e aí é onde acontece o aprendizado efetivo. Tudo bem? Então é isso. Desculpem se eu pequei, se eu falhei em alguma coisa aí na disciplina, tá bom? Depois, se quiserem mandar algum feedback do que é que poderia melhorar, o que é que vocês achariam melhor, também seria de grande valia e acréscimo para agregar na disciplina de metodologia da natação e na minha prática pedagógica, tá bom? Mas é isso, viu? Nos encontramos aí semana que vem para nossa revisão e depois a V2, tá bom? Não se esqueçam de fazer o teste, que vai ficar liberado aí depois de 10 horas, ok? Então, 3 questões, é objetivo, é rápido, tá bom? Consulta o material, estuda um pouco, depois faz. Se você não tirar uma nota muito boa na primeira tentativa, você tem uma segunda tentativa para poder realizar o teste. Beleza? É isso. Valeu! Valeu.